Olá, tudo bem? Mais uma aula aqui no canal do professor Antônio Minhoto. Meu nome é Antônio Minhoto, sou advogado, professor. Nós estamos abrindo aqui esse espaço para a gente conversar sobre temas ligados ao direito. Basicamente, eu estou atendendo quase com pedido dos alunos e estou abrindo para quem quiser, para quem se interessar, reflexões aí sobre o direito. Basicamente, o conteúdo que eu dou em sala de aula, estou trazendo aqui. Então, nós vamos dar sequência. Essa aqui é a segunda aula dentro da temática O que é o direito, uma introdução, né? Algo bem inicial. Então, nós vamos dar a sequência. Eu vou aqui compartilhar a tela e espero que dê tudo certo. Muito bem. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, para ficar mais adequado. Bom, a gente falava na aula passada em relação a essa questão das regras, né, do direito que procuram evitar, buscam, né, evitar o abuso, o excesso, o arbítrio. E agora vamos em frente para a gente analisar mais algumas coisas. Então, nós temos assim, quando você fala nesse assunto que nós estamos tratando, um elemento essencial a qualquer relação de poder, que é a submissão. Ou seja, toda relação de poder conterá em seu bojo, né, em seu seio, a exigência pelo sujeito ativo desse poder da submissão do sujeito passivo dessa mesma relação. Isso é uma regra que não tem exceção. Toda relação de poder tem essa característica. Vamos em frente. A fonte de poder, ela busca sempre fazer prevalecer sua vontade, ou seja, postula a supremacia da vontade, que só será obtida pela submissão do sujeito ou sujeito passivo dessa relação. Você tem várias situações, né, de submissão, de poder. Nós vamos até ver alguns exemplos aqui para colocar numa relação de trabalho, de emprego, né? Uma subordinação, numa relação até mesmo, não exatamente aqui, porque aqui eu estou gravando só uma aula, mas o professor, por exemplo, em sala de aula, que ele vai fazer chamada, ele vai avaliar os alunos, ele pode, eventualmente, numa faculdade, num curso universitário, é difícil imaginar, mas poderia ter imaginar uma advertência, sei lá, uma exclusão de aluno da sala. Nunca vi isso acontecer comigo, nunca aconteceu, mas como possibilidade está aí. Então, existe uma relação de poder entre professor e aluno. Então, há várias situações que a gente pode encaixar essa reflexão. O que difere uma relação de poder da outra, portanto, né, de outra, portanto, não é a presença ou ausência da submissão. Isso vai estar presente sempre. Esse é o último elemento fundamental dessa natureza de relacionamento e manifestação, mas sim em que se fundará a submissão buscada. Ou seja, o fundamento da submissão é que vai variar, ele é variável. Mas se você tem uma relação de poder, você tem a ideia da submissão presente. Isso é muito importante para a gente entender depois a questão do poder do Estado, que é um poder soberano, a gente fala incontrastável, né? Uma terminologia que a gente usa no meio jurídico. Então, em que se vai se fundar essa submissão? Mas é importante você entender essa estrutura, né, da relação de poder, porque no fundo é aquilo, como o direito está na sociedade, se insere na sociedade, há outras relações que também mimetizam esse aspecto do poder, não está só relacionado ao Estado, muito embora seja o grande exercício de poder político, está com o Estado. Mas outras relações de poder se manifestam na sociedade e é legal você ter essa visão para poder entender do que se trata. Quando um criminoso, então um exemplo aí, quando um criminoso aponta uma arma para uma pessoa qualquer na rua e lhe exige dinheiro, relógio, joias, o que a pessoa tiver de pertences, né? Ele, como parece claro, ele está dando mostras efetivas de uma relação de poder, em que ele, criminoso, exerce esse poder exigindo submissão da vítima à sua vontade. Acho que é muito claro isso, né? Um assalto, o que o assaltante está fazendo? Ele me passa a tua carteira, a tua bolsa, né, o que você tiver, relógio, celular, você pode morrer ou se machucar gravemente. Ele quer obter uma vantagem, né, da vítima, né?
Como é que ele faz isso? Ele intimida, ele constrange, ele apavora a pessoa diante daquela, puxa, o que vale mais? Você me entregar tua bolsa, teu celular, teu relógio, teus bens, seus pertences, teu carro, seja o que for, ou você morrer, ou você se ferir gravemente. Então a pessoa, ele está exigindo uma submissão, é uma relação de poder, né, que está sendo estabelecida ali. Essa submissão, todavia, ela é baseada no medo, no temor. E bem por isso, exatamente por isso, ela é circunstancial, tem um caráter circunstancial, transitório. Pois se por alguma razão o mesmo criminoso vier a ser desprovido da arma que impunha, a submissão estabelecida cessará, e com ela também a relação de poder primitivamente firmada deixará de existir. Então, vamos imaginar hipoteticamente, nesse exemplo que eu estou dando aí do assalto, que está lá o assaltante assaltando você que está me assistindo, não desejo isso, né? Mas imaginando, está lá assaltando você na calçada, tal, aquela arma em punho, aí passa um ônibus, tem um buraco no meio da rua, a roda do ônibus cai naquele buraco, o ônibus dá aquela balançada, baixa a carroceria no assaltante, a arma cai no chão, escorrega, cai para dentro do bueiro, ou seja, você fica ali parado olhando para o assaltante olhando para você. Pergunta: a relação de submissão continua existindo? Você estava lá já se preparando para tirar o relógio, para dar o celular, a carteira. A hora que bateu ali, cai a arma no chão, você olha para o assaltante, ele olha para você. Acabou a relação de submissão. Né? Se você for uma pessoa, não recomendo para ninguém, nem se você for muito forte, muito corajoso, né, que você se atraque como criminoso, melhor deixar para lá. Ou você sai correndo, ou ele vai sair correndo, enfim, vai acabar aquela relação de submissão, não vai existir mais. Né? Eventualmente ele se atracar com você para tomar as coisas de você, mas já fica muito mais difícil, porque a ameaça que ele tinha, que era a arma, sumiu. Enfim, então, por conta disso, essa relação ela é circunstancial, ela é transitória. Contudo, há situações outras em que não é propriamente o medo ou o temor que norteiam ou caracterizam a relação de poder entre os seus sujeitos, ativo e passivo. E, nesse sentido, a própria relação laboral, a relação de trabalho, é um bom exemplo também. Porque, assim, a relação de trabalho, você em relação ao teu... Você, vamos dizer que você seja empregado em relação ao teu chefe ou teu empregador, ela é baseada no medo? Difícil, né? Tirando as situações de trabalho escravo, que não dá nem para considerar, né, reduzir a pessoa, o ser humano, né, a condição análoga de escravo. A gente fala popularmente trabalho escravo. Tudo bem, mas aí é uma situação totalmente ilícita, à margem da lei e tal, irregular, completamente. Então, eu estou falando de relações estáveis, de emprego. Você tem uma relação lá de emprego, de trabalho e tal, tem teu chefe, aquela coisa toda. Você tem medo? Difícil, você falar, eu tenho medo aqui do meu chefe, da empresa, né? Por mais que seja um ambiente tóxico, né? Agora, a relação de trabalho, de caráter empregatício, envolve uma relação de poder também, me parece claro, né? Acho que para vocês também. Já que o empregado, em regra, deve acatar as determinações de seu empregador, sob pena de ver caracterizada a sua própria insubordinação, com a mais do que provável possibilidade de ser demitido. Então, existe uma relação de poder, né, dentro dessa relação, desse vínculo empregatício, dessa relação de trabalho. Claro que sim. Agora, essa subordinação, como eu disse há pouco, já não vai estar caracterizada ou fundada no medo. Né? Então, veja, o empregador, portanto, busca a supremacia da sua própria vontade, portanto, a submissão de seu empregado. Todavia, já não há mais que se falar numa submissão obtida pelo medo ou temor incutido no sujeito passivo da tal relação, o empregado. Muito embora, como eu falei há pouco, esse elemento possa até existir, né, em circunstâncias e tal, bastante específicas, pode até existir. Mas já não vai ser baseada mais no medo ou no temor. Então, numa relação de trabalho, em regra, há uma submissão embasada na conveniência, já que o empregado, ainda que não reconhecendo a superioridade intrínseca da vontade do empregador, acata para proteger outros valores, como, por exemplo, manter seu próprio emprego, salário. Sabe aquela história? E aí, você acha que teu chefe está certo? Não, assim, achar no mérito que ele está certo, eu não acho, mas eu vou concordar, porque, afinal de contas, se eu não fizer isso, pode caracterizar uma insubordinação minha, eu vou ser demitido.
eu vou perder meu emprego, vou perder meu salário, minha renda. E eu quero manter a minha renda, o meu salário, eu não quero perder isso. Então, você está fazendo aí uma avaliação, né? Você está colocando na balança. Então, não é exatamente um medo, é uma conveniência. Você faz uma regra de três. Isso é melhor, isso é pior. Então, você vai fazer as suas ponderações. Então, não é exatamente medo, né? Não é como a questão do assaltante. O poder, não obstante as hipóteses acima que a gente viu, né, ainda poderá estar fundado ou baseado numa terceira e última hipótese de fundamento, né? A submissão pode estar fundada na legitimidade. E, na verdade, essa é a situação ideal de uma manifestação de poder, vamos dizer assim, em geral, né? Tanto para o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, o ideal é que essa relação esteja fundada na legitimidade. Se tiver fundado na legitimidade, você vai ter uma estabilidade e uma perenidade. Porque também na relação de emprego você não tem o medo, mas ela tem um caráter também circunstancial. Porque, veja, se você está lá suportando aquele chefe ou aquele empregador que te trata mal ou que te constrange por qualquer razão, ou você não concorda com as regras as determinações que você tem que seguir, se surgir uma oportunidade, seja ela qual for, você sai, né? Aqui não, na legitimidade você tem algo estável, né? Uma estabilidade. Então veja só o exemplo que eu trouxe. Ó. O pai, quando diz ao seu filho, hoje você não sairá com seus amigos, um filho menor de idade, um filho adolescente. Ou eu não lhe emprestaria o carro para que você saia ou viaje, pelas razões que ele está tentando proteger o filho de alguma situação, de algo, né? Um local perigoso ou indevido para o filho ir na visão do pai. Ele possui uma expectativa bastante razoável de que seu filho acate o seu comando ou a sua ordem, e ainda mais de modo voluntário. Então, assim, existe uma expectativa do pai que faça isso. O filho vai acatar essa ordem? Se o filho, de fato, se submeter às determinações do pai de modo voluntário, terá reconhecido nele uma fonte legítima, olha só, respeitável de poder. Isso irá gerar algo muito importante numa relação de poder: obediência, que é a mesma coisa que submissão voluntária. Então, veja, se o pai diz, olha, você não vai sair, a filha quer sair, o menino, o filho quer sair, você não vai sair porque esse local não é bom, é perigoso, e o filho, tudo bem, pai, eu não vou, eu vou acatar a sua decisão. Para o filho, que é o sujeito passivo nessa relação, que eu estou explicando, o pai é uma fonte respeitável. Por que você acata? Você vai falar para o filho, ele vai falar provavelmente alguma coisa. Puxa, é meu pai, eu respeito meu pai, ou é minha mãe, eu respeito minha mãe, ou é meu avô que me criou, eu respeito, enfim, aí já tem as minúcias aí de cada caso, mas vamos colocar a figura do pai. E isso pode ser transportado para as relações de poder fora da família. Eu estou dando um exemplo familiar, mas imagina um professor que tenha uma relação de poder com os seus alunos baseado na legitimidade. Você pode pensar até numa situação assim, né? Ideal do ideal do ideal, o professor vai lá, vai aplicar a prova, ele põe uma folha de prova para cada um e fala, não colhem. Vira as costas, sai da sala e vai embora. E os alunos não colam. Já imaginou? Difícil, né, imaginar, mas se ele tiver uma altíssima legitimidade, é até uma possibilidade para ser considerado aumento. É bom para ilustrar o que nós estamos colocando. Então, eu coloquei aí um quadro para vocês entenderem, né? A ideia é que fique melhor aí para você visualizar. Está ajustado aqui para poder enxergar melhor. Então, olha lá. Poder, submissão. Então, ela pode ser baseada, essa submissão, no medo, na conveniência, na legitimidade. O medo, assalto, submissão precária, instável, sem arma, sem submissão. Conveniência, a relação de emprego, análise de prós e contras, estabilidade mediana. Ainda tem bastante aspecto circunstancial. Legitimidade, respeito, pai e filho, submissão voluntária, obediência, estabilidade total. Atenção, toda fonte de poder deseja e almeja a submissão pela legitimidade. Porque, pessoal, estou dando exemplos, né? Hipóteses para a gente refletir em cima. Você vai falar, uma pessoa, uma moça me assistindo, um rapaz, não, eu tenho 17 anos, se meu pai me proibir, eu vou de qualquer jeito. Tá bom, então teu pai tem uma relação contigo, né, de poder instável. O que ele vai ter que fazer para conseguir acatar as decisões dele? Ele vai ter que te criar situações de ameaça. Se você for, eu vou cortar a sua mesada, uma suposição, né? Ou
eu vou tirar teu celular, ou você não vai poder, se for maior de idade, eu não vou deixar você sair com o carro, não vou te ajudar, não vou dar dinheiro, não sei lá, enfim, ele vai criar uma série de situações, né? Ameaças de punição, ameaças de constrangimento, para te forçar a você acatar aquelas determinações. Pessoal, já estamos aí com 14 minutos e meio, mais ou menos, de exposição. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar esse papo na terceira e última parte dessa aula. Como eu disse para vocês, a ideia é que não fique algo maçante, aulas muito extensas, tá? E eu espero que esteja sendo de valia, de serventia para vocês. Se tiver, deixa aí teu comentário, dá o teu curtir, se quiser compartilhar o vídeo, fica à vontade, não tem problema nenhum. E espero que seja útil para os seus estudos, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais. Tchau, valeu!